diagnóstico de tempo, assim, o que eu gostaria de destacar é que, para mim, ele tem um caráter de respeitar o caráter processual da própria sociedade, da própria realidade, né? O que tem a ver, inclusive, com garantir que a teoria mantenha viva o seu caráter crítico, né? A questão é que essas verdades que a teoria crítica trabalhava e discutia nos diagnósticos de tempo, elas não poderiam ser comprovadas, elas não poderiam ser refutadas, pelo motivo de estarem justificando um possível futuro, acontecimentos de uma nova ordem social. No que tange o consumo do futuro, de acordo com Horkheimer, teoria tradicional e teoria crítica, isso é assunto do comportamento crítico. Não dos conceitos, mas uma das noções centrais para uma teoria crítica é a ideia de diagnóstico de época. Quer dizer, exatamente porque uma teoria crítica ela tem que se atualizar permanentemente, ou seja, ela tem que se perguntar a todo momento que horas são. Não no sentido cronológico do tempo, não é? Não no sentido do tempo vazio e homogêneo, como diria o Walter Benjamin, mas sim no sentido do tempo histórico condensado, que se condensa num presente, aquilo que o próprio Benjamin chamava da imagem dialética, quer dizer, uma condensação no presente de temporalidades históricas divergentes ou discordantes até, não é? Então a ideia de diagnóstico de época é exatamente a gente se perguntar a todo momento que horas são, ou seja, em que mundo a gente vive, para poder fazer a crítica desse mundo e também para poder vislumbrar a possibilidade de superação dele, que é algo que não é dado de antemão, que nem pode ser dado de antemão, não é? Então é a busca das possibilidades de transformação da sociedade, né, na realidade contemporânea, assim como também fazer diagnóstico de tempo é identificar os impeditivos dessas possibilidades de emancipação. Bom, o diagnóstico de tempo para mim está ligado com uma forma de trazer o peso do presente como forma tanto de releitura do passado, quanto como forma de pensar uma transformação futura, né? Então acho que é esse núcleo temporal do presente como um objeto epistemológico para se pensar as relações tanto no passado quanto uma projeção futura. Praticar teoria e filosofia é uma ação indissociável. Indissociável de uma reflexão pautada em juízos existenciais. Esses juízos existenciais, eles podem significar libertar a humanidade da repressão, da ignorância, da inconsciência. E, nesse sentido, os diagnósticos de tempo e a teoria crítica, eles possuem essa dimensão humanística e emancipatória que se compromete com a liberdade e a autonomia do mundo. Então, diagnóstico de tempo, uma outra maneira que a gente pode pensar é compreender o processo histórico no qual nós estamos inseridos. Isso é fundamental. Bom, para mim a teoria crítica ela se opõe a uma análise meramente descritiva da realidade, né? Se ela quer desvelar as grandes tendências da realidade, é justamente para impor a crítica a essas tendências e as contradições que essas tendências trazem, né? Ao contrário de outros tipos de teoria que querem descobrir, de alguma forma, leis para respeitar ou para se submeter a essas leis, ou que as realidades se submetam a essas leis, sem um caráter transformador. Já a teoria crítica ela quer criticar e transformar essa realidade que ela analisa. Uma das questões que sempre se coloca, né, quer dizer, o que é a teoria crítica, né? E essa questão por si só ela é bastante reveladora, porque ela já mostra digamos, o caráter da teoria crítica, que é exatamente tentar não trabalhar com definições fixas, quer dizer, com definições conceituais fixas. Então, no limite, não existiria uma definição precisa e fixa e acabada do que seria teoria crítica, não é? Evidentemente que a teoria crítica tem alguns pressupostos, né? E um deles, quer dizer, é que é uma teoria crítica da ordem estabelecida, da realidade que está em questão, que está sendo analisada, e uma teoria que também é crítica em relação àquelas outras formas de conceituação dessa mesma realidade, não é? Então, quer dizer, uma teoria crítica em que sentido? É uma crítica das feições de dominação que marcam, que atravessam essa sociedade. E ao mesmo tempo que é uma crítica da dominação, por exemplo, da sociedade capitalista, ou os vários tipos de dominação e de opressão que perpassam a sociedade capitalista, é também uma tentativa de vislumbrar o que, no próprio bojo desse processo de dominação e de opressão,
pode sair, digamos, de potencial emancipador, de resistência a essa dominação e também da possibilidade de superação dessa dominação. Então, no limite, o que a gente poderia dizer é que a teoria crítica ela pode ser definida em sentido negativo, digamos. Ela é definida muito mais contra aquilo que ela se volta do que uma definição positiva e fixa. Quer dizer, ela é uma crítica à realidade que ela analisa, uma crítica do capitalismo, quer dizer, esse é o espírito original da teoria crítica, uma crítica da sociedade capitalista, porque essa sociedade é vista como perpassada pela dominação, pela jaula de aço weberiana, não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma crítica que tenta vislumbrar as possibilidades de se lutar, de se resistir a esse processo de dominação. Esse é um pouco o impulso original da teoria crítica, desde o início, não é? E então uma teoria crítica digna desse nome, quer dizer, é uma teoria que menos que se fixa em definições precisas, um sistema conceitual fechado, e mais uma crítica que se atualiza conforme o objeto que ela analisa, ou seja, a própria modernidade capitalista também se transforma, quer dizer, então tem que ser uma teoria tão dinâmica quanto o objeto que ela está analisando, quer dizer, uma teoria que ela é crítica porque ela é crítica, radicalmente crítica em relação à realidade posta. Com relação à teoria crítica, é a pergunta do milhão. Quase todo mundo que entra para um grupo de pesquisa ou que está envolvido em alguma pesquisa que trata da teoria crítica se faz essa pergunta em algum momento. O que é a teoria crítica? Ela é abrangente, ela é muitas vezes contraditória nas diferentes matizes de pensamento que se expressam nessa teoria, e eu acredito que, de certa maneira, o dobrar-se sobre si mesmo, o colocar a própria pesquisa sobre escrutínio crítico e contrastar as próprias hipóteses e as próprias ideias que a gente levanta consigo mesmo, através do nosso método, é uma forma, sim, de fazer teoria crítica. Teoria crítica, para mim, acho que muito mais do que uma ideia de diagnóstico de tempo e uma normatividade, ela está vinculada à ideia de se pensar uma prática que seja forte o suficiente para transformar as relações sociais no momento presente. Acho que esse é um vínculo, um vínculo direto com a praxis a partir da teoria. A teoria crítica, para mim, é uma teoria que vai estar sempre buscando se conectar com a praxis, se conectar com a ação. É um modo de pensar que tira a gente do comodismo e busca transformar essas relações que a gente vive. A teoria crítica, num sentido amplo do termo, é todo pensamento crítico que apresenta o diagnóstico de tempo, né? Do tempo presente, e tenta indicar os potenciais de transformação social no sentido de uma emancipação humana, buscando ao mesmo tempo renovar a teoria. O termo Escola de Frankfurt, ou a concepção da teoria crítica, como o próprio nome já indica, pode ser considerado como uma série de críticas e ponderações a outros teóricos e tradições filosóficas. Demanda e estabelece também uma concentração e preocupação interminável em relação à realidade social e os seus desdobramentos econômicos e políticos. Acarreta também revisitações e reformulações das próprias críticas da dinâmica da sociedade. Essas críticas da sociedade, elas refletem uma recusa do método, pois o movimento, que seria progresso e processo, estaria retido no discurso que segue o desenvolvimento do objeto, levando em consideração essa proposta de um objeto de maneira exclusiva e única, por conta da historicidade e da lógica interna pertencente a ele, que a gente pode chamar de gênese do objeto, tendo em vista esse local que ocupa dentro, que ele ocupa, que o objeto ocupa dentro dele mesmo. E o que eu vou apresentar no evento está vinculado um pouco com a tentativa de entender como que uma estrutura de sentimento de um romantismo revolucionário estaria ligado com os movimentos estéticos de tomada da rua como uma forma de uso político da estética, assim como uma forma de se escrever a crítica no próprio espaço em que as relações de dominação acontecem, no caso na cidade, né? E ela no meu caso, está muito vinculada um pouco com o meu projeto de pesquisa, de elaboração da dissertação do mestrado. E aí é um dos capítulos do mestrado, eu tentei quebrar ele um pouco para trazer um pouco essa relação então com o surrealismo e a tomada das ruas como um uso político da estética. Em relação à pesquisa, eu pesquiso a erótica em Max Weber, é uma pesquisa bastante diferente e embora possa parecer que não tenha tanto a ver com a teoria crítica, tem bastante a ver porque a gente consegue perceber como que o Weber conseguiu construir
a própria teoria através do contexto no qual ele estava inserido, né? O diagnóstico de época que ele fez daquelas condições que se expressaram de alguma maneira na sua própria prática como pesquisador. A minha fala no evento está ligada ao meu projeto de pesquisa há pouco mais de um ano. Eu vou estar falando um pouco das relações que estão envoltas na área da saúde mental no Brasil e as novas relações que ela está sendo imposta, tendo em vista o governo atual. Minha ideia é pensar, a partir do meu objeto, as relações específicas que giram em torno desse governo para a gente pensar a arena política. Entender como que uma moral religiosa bem específica se combina a um projeto de mortificação de sujeitos. Nesse terceiro seminário de teoria crítica que ocorrerá aqui na Unicamp, em novembro, eu pretendo trabalhar a partir de teoria tradicional e teoria crítica e de dialética do esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, a proposta de pesquisa que tem como objetivo central estudar como o consumo do futuro é tema para o comportamento crítico, que está presente no trabalho intelectual. Como que esse comportamento crítico não se conforma e não se resigna no mundo do capital. Isso implica no desdobramento de como a imagem do intelectual crítico promove diagnósticos de época, transpostos de juízo existencial e contradições conscientes, vistos, por exemplo, no diagnóstico de época de Horkheimer, em teoria tradicional e teoria crítica, e também vistos em dialética do esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. Para isso, como horizonte de preocupação e problemas, fez-se necessário, por exemplo, a revisão da filosofia da ilustração, a revisão do que seria a imagem do cientista tradicional, a crítica ao conceito do iluminismo, a ideia da dualidade, mito e razão, tendo também como foco a crítica imanente, a historicidade, interdisciplinaridade na teoria crítica, como as principais unidades de análise que estarão em foco nessa pesquisa em si. Nesse sentido, eu defendo a hipótese de que a categoria ocupada pelo intelectual crítico, para esses autores em específico, se encontra numa posição privilegiada em relação ao capitalismo tardio, que se estabelece de forma antagônica e sólida em relação à racionalidade instrumental. Para esse evento, eu pretendo trazer um recorte da minha pesquisa de doutorado, que trata do conflito entre o governo do Estado de São Paulo e o movimento autônomo secundarista de São Paulo no período entre 2015 e 2018. Como é uma pesquisa extensa, né, eu busco apresentar alguns processos sociais que decorrem da mobilização do período de conflito. Eu fiz um recorte em que eu busco trazer quais são as motivações e a formação da opinião da sociedade, no caso da comunidade escolar, entendendo o conflito como a busca de ampliação do debate público sobre a política de reorganização do ensino público e, por outro lado, o governo tentando fazer com que essa política não seja uma política pública, entendida como política pública de ampla participação, mas como uma política administrativa. O meu objeto de estudo é a teoria econômica marginalista, uma corrente da teoria econômica que surgiu mais ou menos no fim do século XIX, né, na segunda metade do século XIX. A discussão que eu vou trazer para o seminário se relaciona à concepção de história que existe nos marginalistas, que, enfim, não é uma coisa que é discutida abertamente, né, mas você consegue captar essa noção de história que eles têm a partir das discussões que eles fazem, por exemplo, da discussão da evolução do escambo para a moeda e da evolução de uma sociedade primitiva de trocas de excedentes de arcos e flechas, por exemplo, por gado, para uma sociedade com um mercado moderno, onde existem os mais diversos produtos, né, sendo oferecidos, né? Enfim, existe uma linha de continuidade nessas duas abordagens, né, do escambo à moeda e de uma economia primitiva, pouco diversificada, para uma economia de mercado moderna, super diversificada. Porque é uma história dos vencedores, né, no sentido de que é uma história contada do ponto de vista dos vencedores. O que se faz nessa discussão dos marginalistas da evolução do escambo para a moeda e do mercado primitivo para um mercado contemporâneo é basicamente você pegar a figura do
homem burguês e transpor ele para todos os momentos da história, né? Uma universalização desse tipo bastante particular de sujeito para a totalidade da história, né? Nesse terceiro seminário eu quero trabalhar alguns temas da teoria da música do Adorno, da crítica musical do Adorno, opondo as considerações dele a respeito da música do Arnold Schoenberg, que ele considerava uma música que trazia uma imagem de emancipação, em oposição à música produzida na indústria cultural, né? Quer dizer, do capitalismo tardio e etc. Quer dizer, e trabalhar o que isso tem a ver com a análise social, né? Porque no Adorno a crítica musical ela é indissociável da crítica social. O nosso seminário que a gente vai organizar esse ano, os dias 18 e 19 de novembro, quer dizer, uma coisa que vai caracterizar ele exatamente esse resgate, portanto, do impulso original da teoria crítica, né? Na minha exposição em especial, quer dizer, o meu objetivo vai ser um pouco resgatar exatamente esse impulso mais radical da teoria crítica, quer dizer, no limite o impulso anticapitalista da teoria crítica, a teoria crítica como uma crítica do capitalismo, quer dizer, algo que estava na primeira geração da teoria crítica e que de alguma maneira foi sendo aplainada, digamos assim, na segunda e terceira geração da teoria crítica, foi perdendo essa força mais radical, quer dizer, que estava lá colocada na primeira teoria, na primeira geração da teoria crítica, né? Então o meu objetivo vai ser um pouco retomar os vínculos, os laços intelectuais e políticos no sentido amplo com essa primeira geração da teoria crítica, sobretudo com Adorno, tratando ele como um crítico radical da dominação capitalista, não é?